Salve, salve, rapaziada dos canais MC Vasco Play e Mário Coelho Vasco. Como é que vocês estão? Tudo certo? Eu sou o Thiago e já adianto que eu estou muito ansioso, já estou aquecendo aqui os motores para essa estreia do Vasco no Campeonato Brasileiro. Muita coisa acontecendo. O Vasco está voltando com tudo, os jogadores estão voltando. Teremos Felipe Coutinho, Adson, Tietê, todos à disposição para o jogo de domingo. Então, assim, as notícias são maravilhosas. Ó, se você quer receber mais notícias como essa, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para não deixar de receber nada que acontece aqui nos canais Mário Coelho Vasco, beleza? A gente posta vídeo de manhã, de tarde, de noite, faz live, pós-jogo, pré-jogo. Então, assim, não esquece de se inscrever para não perder nenhuma dessas novidades, beleza? Então, ó, eu conto com a sua inscrição, conto com a sua visualização no vídeo de hoje. Compartilhe esse vídeo para chegar em mais vascaínos, para chegar em grupos de Vasco, Facebook, WhatsApp, Telegram, seja lá o que for. Compartilhe esse vídeo porque é muito importante, beleza? E bom, as notícias de hoje nada mais são do que o Vasco provavelmente terá todos os titulares, todos os jogadores praticamente à disposição para o jogo contra o Santos. Só não vai ter o David, que o David tem uma lesão mais séria, mas de resto todos ficarão à disposição para a partida contra o Santos. O Adson é um jogador que tem até expectativa de minutagem, óbvio, dependendo ali do decorrer do jogo. Se estiver muito intenso até o final, o Adson provavelmente vai ser poupado para as próximas partidas, mas se o jogo estiver mais morno, o Vasco ganhando, precisando segurar o resultado, o Adson talvez entre ali uns 10 minutinhos, consiga fazer a sua estreia na temporada 2025, beleza? Além disso, Tietê já voltará ao time titular, mas fica uma dúvida, assim, não se sabe ao certo se ele voltará, a tendência é que ele volte, mas não se sabe ao certo ainda se o Carille vai usar ele ou o Paulinho. Se não utilizar o Tietchan como titular, é muito pela forma física, é muito por ainda não estar 100% com ritmo de jogo devido a essa lesão, porque a preferência do Carille, a gente sabe que é o Tietchan. Foi o jogador que ele mais gostou de ver ao lado do Hugo Moura, e ele fez os testes com o Paulinho, com o Cocão, com o resto, justamente para ver se alguém se encaixaria tão bem quanto o Tietchan. Mas acredito que ele não tenha tido essa impressão e ele provavelmente deve ir com o Tietchan, beleza? Além disso, Felipe Coutinho volta sem mais complicações aí na sua lesão, graças a Deus. Espero que consiga engatar uma sequência positiva de jogos, sem uma fragilidade muscular que nem a gente vem comentando nas últimas lives. Espero que esse músculo não volte a incomodar, esses músculos não voltem a incomodar o Felipe Coutinho, e ele provavelmente vai ser o meia titular, o meia centralizado titular ali do Vasco, e contaremos com ele. Não, né? Assim, o jogo não contará com o Neymar, então não teremos o reencontro dos crias da geração, mas assim, falando de Vasco, o que mais importa é que o Felipe Coutinho estará de volta e o nosso meia titular jogará contra o Santos, beleza? Então, além disso, o Garré, que vem treinando muito bem, já gerou uma pulga atrás da orelha ali no Fábio Carille em relação à meia e em relação à ponta, porque, como disse, vem treinando muito bem, vem se destacando bastante, só que a gente sabe que o Carille tem a preferência pelos pontas, um mais pensador e outro mais agudo. Então, ainda não se sabe ao certo, ainda é uma dúvida se ele entrará com o Garré ou com o Ryan, porque na vaga do Coutinho, o Garré seria, no caso, o substituto imediato, como a gente falou, né? O Payet já vem perdendo espaço, já vem sendo ali já vem caindo para o final da fila. A gente sabe que o contrato do Payet provavelmente não será renovado, então eu acho que o Carille já está fazendo como é que eu posso dizer, já está se desacostumando a ter o Payet como opção, apesar de ter utilizado como reserva nos jogos treino. A gente não teve o Coutinho nos 2 jogos treino, então para ele ser o reserva nos jogos que a gente não teve o Coutinho, é um recado do tipo, cara, a gente já não está contando mais com você, e o Garré vencendo esse cara, agradou a diretoria, agradou a comissão técnica, como disse, e assim, já se torna uma forte opção ali para caso de, cara, o Coutinho não esteja jogando bem, ou o Ryan não esteja jogando bem, ou por acaso alguém se lesione. Enfim, é muito importante que o Garré venha desenvolvendo esse bom futebol. Fez um golaço no treino esses dias, pedalou, cortou para o meio, chutou muito bem. Então, assim, a gente espera ver isso do Garré, um jogador que estava lá na Rússia,
estava um tempinho sem jogar, então assim, a gente ficou meio sem saber o que esperar dele, olhando ali bem a carreira do cara, os melhores momentos. Agora sim a gente vai poder vê-lo com a camisa do Vasco, apesar de já ter estreado, não demonstrou muita coisa, jogou uma minutagem reduzida ali, devido a ter entrado no segundo tempo, não conseguiu mudar muito a cara dos jogos, mas a gente vai ver agora com uma minutagem maior, com campeonatos rolando rodadas seguidas, alternância muito grande, então a chance dele acabar ali entrando de titular em algum jogo porque alguém foi poupado, a fisiologia poupou o Coutinho, por exemplo, é muito grande. A gente vai poder acompanhar melhor o futebol do Benjamin Garré, rapaziada. Então, ó, essa é basicamente, na verdade eu não passei a provável escalação, passei que esses jogadores provavelmente serão titulares, mas vou passar agora a escalação. Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Maurício Lemos fará sua estreia finalmente ali, muito provavelmente fará sua estreia, não vou contar como certo, mas muito provavelmente fará sua estreia ali como zagueiro do Vasco da Gama. Os outros reforços todos na zaga já foram testados, agradaram até certo ponto, no caso do Lucas Freitas. O Lucas Oliveira não agradou tanto, se lesionou e perdeu espaço. Enfim, Maurício Lemos e Lucas Piton. Na volância, Hugo Moura e Tietê ou Paulinho, ainda não se sabe muito bem ali, é uma dúvida. E na parte ali do ataque, como meia central, o Felipe Coutinho. Na direita, Ryan ou Garré. Na esquerda, Nuno Moreira, e Verrete de centroavante, beleza? Então, esse é o provável Vasco que irá a campo contra o Santos. É basicamente o Vasco 100%. Se a gente for parar para pensar do início do ano até aqui. Com os reforços, com os nossos jogadores principais. Tem o Adson no banco. Então, assim, é o Vasco... Tá bom, se eu não for falar 100%, porque também é sacanagem com o DVD, né? Não vamos contar com o DVD como se o DVD não fosse desse time. Mas, então, 99,8%... eu ia falar 99,8%, 100% não dá, né? 99,8% completo esse Vasco aí para enfrentar o Santos na primeira rodada, o que é muito bom, dá moral, entrar na temporada com um elenco quase 100% em relação a lesões, porque aí sim a gente vai poder desenvolver um futebol que tem opções. Caso alguma coisa não dê certo, a gente pode ter alguma saída ali e contar agora com o trabalho do Carille que está sendo avaliado, né? Porque isso também é muito importante. Ter o elenco à disposição é importante para avaliar as opções do Carille, o que o Carille vai fazer com esse elenco em mãos e não ficar naquela coisa do não, porque os pontas ainda não chegaram, porque temos muitos jogadores no DM, enfim, agora dá para a gente ter ali uma noção 100%, uma avaliação 100% do trabalho do Carille para nós e principalmente para a diretoria, que falou que só ia começar a avaliar o trabalho do Carille a partir da chegada dos pontas que ele tanto pedia para o esquema dele, beleza? E além disso, cara, além desses rápidos comentários sobre a escalação do Vasco, cara, ainda temos uma notícia muito importante. Os ingressos para Vasco e Santos se esgotaram para o público geral, então teremos Caldeirão lotado, faremos uma pressão gigantesca no Santos e, cara, esse fator casa é extremamente fundamental porque a nossa segunda rodada é contra o Corinthians, lá na Neoquímica Arena, que é um estádio muito difícil de jogar contra. Se eu não me engano, o Vasco nunca venceu na Neoquímica Arena. Então, essa partida contra o Santos se torna mais fundamental ainda, porque a gente tem que exercer o nosso fator casa de forma unânime. A gente tem que, assim, o ideal seria ganhar esse jogo. Os 3 pontos seriam o ideal, porque, como disse, a Neoquímica Arena é um estádio muito complicado. O Campeonato Brasileiro você tem que planejar a longo prazo, você não pode ficar, como é que eu posso dizer, se esgoelando também no início do campeonato. Você tem que fazer um planejamento muito equilibrado para você ter as peças 100% alinhadas durante a competição. E assim, esse jogo contra o Corinthians, óbvio, time titular, acho que tem que lutar, tem que dar 100% de si, não estou falando nada disso, mas é um jogo extremamente difícil. É um jogo que existe grande a chance, existe, de o Vasco sair de lá sem pontos. Então, torna cada vez mais importante o Vasco pontuar domingo. O Vasco tem que pontuar domingo e, se conseguir, assim, se possível, de forma cheia, ou seja, 3 pontos, vencer do Santos. Porque aí sim,
dá moral. O Vasco pode ir lá e tirar um resultado do jogo contra o Corinthians, mas se sair 100 pontos também não é terra arrasada. Afinal, o Campeonato Brasileiro, como eu disse, é uma estrada muito longa que a gente tem que planejar de uma forma muito equilibrada, beleza, rapaziada? Então é isso. Eu estarei lá contra o Santos no domingo. Espero que você também esteja. Se não estiver lá em loco presencialmente, não puder, tá muito longe, cara, você já sabe muito bem aonde acompanhar o pré-jogo, o pós-jogo, aonde acompanhar o pré-jogo também, nossos vídeos pré-jogo. Nós vamos fazer um mano a mano aqui no canal. Sabe muito bem onde acompanhar os vlogs de dia de jogo, enfim, as coberturas, as entrevistas coletivas, enfim. A sua casa do Vasco é aqui no Mário Coelho Vasco, no MCV Play. Então, muito obrigado por terem assistido até aqui, ó. Dê sua moral, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, beleza? Não esquece de compartilhar o vídeo para os seus amigos do Telegram, WhatsApp, Facebook, enfim, para todas as redes sociais. Muito obrigado por terem assistido, rapaziada. Tamo junto e até a próxima.